Boa noite a todos. Pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo amor dele, é que estamos aqui hoje. Quando eu acordo de manhã, eu fico pensando, mais um dia. Não é mais um dia, é mais uma oportunidade. As minhas orações de manhã sempre é de gratidão, lembrando que Deus, cada nascer do sol, cada vez que eu abro os meus olhos, eu tenho mais uma oportunidade. Eu tenho mais um motivo para agradecer. Há alguns anos atrás, mais precisamente posso dizer 11 anos atrás, eu trabalhava com caminhão, eu fazia entrega de frigoríficos, produto de frigorífico. E saía daqui de noite, às 11 horas da noite, quando dava 7, 8 horas da manhã, eu estava em São Paulo para poder descarregar. E descarregava lá durante o dia, carregava na parte da tarde, bem no finzinho da tarde, saía de lá de noite também, e amanhecia em Uberlândia. Descarregava o caminhão, aí então eu dormia, próximo da hora do almoço até o fim do dia, porque de noite o caminhão estaria carregado de novo. E aí lá ia eu para São Paulo novamente com o caminhão carregado. Para a juventude é um desafio. É um desafio muito grande. Quando eu chegava em São Paulo, a gente tinha lá a Frigobras, Brasfrigo, que a Sadia havia comprado, junto do bolo com a Granja Resende, com outras empresas. Uma época que a Sadia estava numa ascensão muito grande, estava num crescimento fantástico. E a gente chegava, ele pegava o caminhão, colocava, tinha assim tipo uma doca, onde o caminhão encostava, a gente encostava o caminhão, pegava a tomada, uma tomada de 380 volts, e ligava para poder manter o frigorífico do caminhão ligado. E ali tinha uma salinha para a gente fazer uma refeição, para a gente comer alguma coisa, tinha os vestiários para a gente poder tomar banho, eu tomava banho, tinha uma salinha lá com televisão. E num desses dias, eu estava lá em São Paulo, com o caminhão parado, porque eles não descarregariam o meu caminhão naquele dia. E eu peguei a toalha, pus no ombro, peguei o sabonete e falei, eu vou tomar um banho. E fui. E para poder entrar para o banheiro, tinha que passar por essa sala, onde tinha televisão e algumas coisas mais. Eu olhei na televisão, eu vi uma imagem. Eu vi uma reportagem, assim, aquela reportagem de última hora, aquele chamado quando acontece alguma coisa estrondosa. E eu parei para poder assistir aquilo ali um pouquinho e vi 2 prédios muito grandes que eu nunca nem tinha ouvido falar. Não fazia parte do meu mundo, a gente não vamos dizer assim, não se preocupava tanto em conhecer certas coisas que não fazia parte do ambiente. Então, não sabia nem o nome daquilo. Mas sabia que era um dos prédios mais altos do mundo. E, naquele momento, a reportagem falava que teria batido em um dos prédios um avião pequeno. Naquele momento, a reportagem estava pegando porque estava se cogitando a ideia de que um avião pequeno havia batido na torre. E mostrava a fumaça apenas. Alguns segundos depois, veio a primeira imagem enviada via internet de um cinegrafista que tinha filmado que o avião que tinha batido não era um avião pequeno, era um avião grande. E aí, então, começou a mostrar aquelas imagens. Aquilo eu fiquei chocado. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, mas eu gosto muito de avião. Mas, na hora que bateu no prédio, o avião, para mim, perdeu o sentido. E eu comecei a observar outras coisas, e a gente vira e fala assim, poxa, mas por que o prédio pegando fogo não assustou tanto assim? Por que não te chamou a atenção em relação ao avião, assim, à primeira vista?
A gente está acostumado a ver acontecer coisas absurdas no mundo. Então, essas coisas absurdas que têm acontecido com o decorrer do tempo vai deixando a gente, sem mesmo querer, um pouquinho mais frio, né? Um pouco mais insensível a certas situações. Mas, naquele momento, eu levei um choque e comecei a olhar e comecei a prestar mais atenção naquilo. Passados-se alguns segundos depois, estavam filmando ainda. Aí já tinha chegado rede de televisão e tudo. E eu vi ao vivo o choque do segundo avião. O choque do segundo avião. Ao vivo, na televisão. O mundo inteiro parou para ver aquilo ali. O mundo inteiro parou para ver que, estrategicamente, pessoas guiadas pelo mal, de alguma forma queria ofender um povo. Eles não queriam destruir um povo. Porque não se destrói um povo com apenas 2 prédios. Queria ofender. Até hoje, quando eu lembro, eu suspiro, apesar de que posteriormente a isso aconteceu catástrofes maiores. O tsunami. Dizem algumas informações aí que foram mais de 600 mil pessoas no tsunami, na Ásia. E outros tsunamis atingiram o Japão. Continuam atingindo a Ásia ainda, alguns deles. Tornados imensos. Mas naquele momento, o que chamava atenção era as torres gêmeas do World Trade Center, que foram atingidas por 2 aviões. O mundo inteiro ficou apavorado com o que estava acontecendo. Filmaram, colocaram imagens de fumaças, que essa fumaça, eles conseguiam desenhar a imagem de um rosto. E esse rosto, a primeira ideia era de que seria Satanás. A imaginação do ser humano é muito fértil, né? A gente consegue ver tanta coisa. Se você parar na porta de casa, numa tarde de domingo, para observar as nuvens, você consegue ver um bebê, você consegue ver um cachorrinho, você consegue ver um avião. Tudo depende da sua imaginação. Mas naquele momento eles conseguiam ver Satanás naquela fumaça. Verdade ou mentira? Se é uma realidade, nós não vamos saber. Mas o resultado daquele dia foi uma estratégia de Satanás para abalar o povo de Deus. Não foi o povo americano, foi o povo de Deus. Porque naquele dia, e alguns dias depois, a mídia começou a fazer reportagens agredindo a Deus, perguntando aonde Deus estava naquele momento. E não é porque eram apenas 2 prédios, é porque era o povo americano. E a imagem que a mídia traz do povo americano realmente é muito grande. Realmente é muito grande. Então, nesse momento, começam a questionar a Deus e começam a colocar em xeque-mate o amor de Deus para com o ser humano. Estima-se que naquele acidente morreram aproximadamente 5 mil pessoas. Naquele acidente, no atentado de 11 de setembro. E quando começaram a questionar a Deus, fizeram entrevistas com vários pastores, com vários cientistas políticos, com vários estrategistas militares, fizeram entrevistas imensas. E também entrevistaram uma pessoa que eu acredito que suas palavras foram direcionadas por Deus. Ela foi usada por Deus para poder falar. Essa pessoa foi a filha de Billy Graham. Eu acredito que muitos aqui já tenham visto essa reportagem e até lido. Mas eu faço questão de dar uma repassada com a gente, para que a gente possa rever isso daí, para que a gente possa estar olhando isso daí. Meus papeizinhos são assim, ó, gente, anotado nas costas e observado bem. Isso daqui é bom a gente lembrar, tá? Algumas partes eu vou omiti-las para que a gente não
não tenha, de repente, um pensamento um pouco mais forte. A filha de Billy Graham, ela respondeu o seguinte, numa entrevista: por muitos anos temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas e sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como é Deus, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques dos terroristas, tiroteios nas escolas, eu creio que todo mundo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar, e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. Logo depois, Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. O filho dele se suicidou. Um perito nesse assunto deve saber o que está falando. Então, vamos concordar com ele. Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando se comportassem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia disciplinar os alunos. A diferença entre disciplinar e tocar. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossos filhos e filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e nós aceitamos sem ao menos questionar. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos liberdade para que pudessem se divertir. E nós dissemos, está bem. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com pessoas indevidas. E nós dissemos, tudo bem, tem liberdade de expressão. Está bem, isso é democracia. Depois uma outra pessoa levou isso a um passo mais adiante e publicou as fotos, que também não deveriam. E nós entendemos que mesmo impróprias, elas podem estar na rede, porque quando nós nos omitimos, quando nós simplesmente não dizemos nada, nós estamos dando autorização para aqueles que estão fazendo alguma coisa, façam do jeito que querem. E muitas vezes, até eu mesmo me pego em algumas situações, em que quando eu fico calado, os outros fazem o que querem. No ambiente de trabalho, até mesmo dentro de casa. Isso acontece. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia diz, ou do que sua religião, que você diz que segue, ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Isso daqui muita gente leu na íntegra, na internet. Pode assistir o vídeo se quiser. É fantástico. É muito mais completo do que isso, essa entrevista. Quando eu estava estudando a Bíblia para poder saber o que dizer para vocês, numa quarta-feira à noite, em que é um momento de oração, que nós nos voltamos a Deus com os nossos pedidos. As pessoas que vêm nas quartas-feiras são pessoas que fazem questão da presença de Deus imensamente, porque querem a cada oportunidade estar na presença de Deus. E são pessoas que conhecem muito. O que dizer? Eu gostaria apenas de que nós fizéssemos retrospectivas desses acontecimentos para lembrarmos quem é Deus na nossa vida.
quando nós nos acordamos de manhã, novamente, Deus não se retirou da nossa presença. Pelo contrário, Ele vem até nós e abre os seus olhos de manhã cedo, dizendo: filho, está aqui um presente, mais um dia. O que você vai fazer com ele hoje? Você vai se omitir? Você vai buscar os seus próprios interesses? Você pode escolher também ajoelhar agora e orar, falar um pouquinho comigo. Porque vocês devem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amém. Nesses momentos, irmãos, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Muitos. Nós choramos pelos que sofrem, nós choramos pelos que se vão. Para Deus, às vezes, eles não estão indo, eles estão vindo. Eles saíram do nosso ambiente para aguardar, descansando, a breve volta de Jesus. Essas pessoas, lhes foram retirado a dor. Porque o único momento que elas terão ali em diante são sorrisos nos rostos. É um momento de alegria ímpar que apenas quem estiver naquele dia vai ter. Eu agradeço a Deus pela minha oportunidade. E agradeço a Deus pela oportunidade de vocês. Eu agradeço a Deus porque cada um está aqui hoje. E que por muitas vezes, quando eu estou em casa, ou estava em casa, quando eu estava em casa, eu ficava pensando, uma quarta-feira tenho tanta coisa para fazer, mas eu vou na igreja. Era uma oportunidade que Deus estava me dando novamente. E é interessante que quando você está andando com Deus, ou até mesmo sem Deus, leva a mão não, tá, gente? Mas quando você está sem Deus também, Deus não vai entrar na boate com você, mas na hora que você sair dela, você pode ter certeza que Ele vai agarrar sua mão à força. Vai dizer: filho, não vai. E às vezes nós fazemos assim, ó. Larga, Senhor, pelo menos hoje. Amanhã eu volto para você. Era o que ela estava dizendo. Nós pedimos para que Deus se afaste de nós. Nós queremos colocar a nossa própria opinião a despeito da vontade de Deus. Muitos leem a Bíblia, mas não aceitam. Nos cultos de domingo, você vê as igrejas repletas de pessoas. Na segunda-feira, glória a Deus, com a cervejinha na mão. Na terça-feira à noite, churrasquinho, reunião com os amigos, porque na quarta, ou na quinta, ou na sexta, tem mais barzinho e boate. E você vê nas boates, eu trabalhei como taxista, eu vi muito, desses cristãos que estavam dentro dessas igrejas, se divertindo nesses lugares. E no domingo, estavam lá na igreja novamente. O que nós estamos fazendo com as nossas oportunidades? Alguns dias atrás eu fiquei pensando, eu entrei num desespero tão grande quando eu liguei o jornal e resolvi assistir as primeiras 10 notícias. Todas as primeiras 10 notícias falavam de mortes. Isso não aconteceu só uma vez, foram várias vezes. Foi uma experiência que eu fiz e eu entrei em desespero. Eu comecei a ver as coisas acontecendo no dia de Natal. O primo da minha esposa pegou uma moto e foi para Goiânia. Passar o restante do Natal em casa, veio para cá. Mas um aventureiro que não conhecia a Deus. No meio do caminho ele bateu sua moto. Dizem que em aproximadamente 280 km por hora que ele bateu. Veio a óbito e o estado dele para o velório foi um estado muito crítico. E eu peguei o carro e fui para Goiânia para a gente poder participar do velório dele. E eu fiquei pensando nesse desespero. Durante a caminhada eu orava a Deus
falava: Senhor, é pela graça que eu sou salvo mediante a fé. Mas às vezes a minha fé pode estar abalada e essa certeza não pode ser concretizada agora. Às vezes nós nos pegamos nessas situações. Mas eu queria tanto que o Senhor voltasse agora. E eu chorava. Eu chorava de desespero. Porque eu queria que Jesus voltasse logo. Eu queria que Jesus voltasse naquele dia, eu estando salvo ou não. Porque eu queria que a dor parasse. Quantas vezes você já se pegou pedindo para Deus: Pai, para a dor. Acaba com ela, eu não aguento mais. Quantas vezes você já se pegou assim? Eu queria falar para vocês de uma realidade nossa, algo que nós apalpamos a cada dia. O Dr. Marcos sabe como é essa dor. Ele vê pessoas chorando quase que todos os dias, né? Porque muitas pessoas se vão. E aí eu orando e pedindo a Deus: Senhor, como isso é possível? E muitas vezes eu questionei. E me veio uma resposta na cabeça muito calma, branda e simples: Filho, se você quer que eu volte logo, como é o seu desespero de agora, pregue. A única forma que eu tenho para apressar a vinda de Jesus é fazer o trabalho que Ele me confiou. Ele diz: cedo, logo venho. Um pouco antes, Ele diz: desculpa, gente, eu começo a pensar, me dá uma coisa... Deus é fantástico. Ele vai voltar logo. O que Ele pede é que nós façamos o nosso trabalho. O que Ele quer é que, para que essa dor passe logo, que nós deixemos de perder essas pessoas que nós amamos tanto, que nós trabalhemos mais rápido. Nós podemos apressar a volta de Jesus. Nós podemos fazer com que isso seja bem mais rápido. E aí, então, nós não vamos mais chorar. Eu queria convidar a vocês que vocês abrissem as suas Bíblias em Apocalipse 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. É um texto muito conhecido de todos. A minha versão diz o seguinte: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse pedacinho faz parte das últimas palavras da Bíblia. Eu quero que Jesus enxugue dos meus olhos toda lágrima. Eu quero estar com Ele. E quero ver vocês lá também. Eu quero ver aqueles por quem eu chorei, por quem eu sofri também. Eu quero até lá estar nas mãos de Deus como um instrumento, trabalhando cada dia em favor da salvação daqueles que eu choraria, mas que um dia se converterá numa alegria eterna.
que esse seja o desejo do nosso coração. E que nós tenhamos isso bem fixo na mente, trabalhando para que Jesus volte logo. Que nós não sejamos coniventes com este mundo, mas sejamos entregues inteiramente na mão de Deus, para ser usado fora e dentro do nosso lar. Essa é a minha oração nessa noite. Eu quero convidar, vamos ter uma música para finalizar? Eu quero convidar vocês a ficar de pé. Vai ter uma música? O hino final. Nós vamos cantar junto aqui o hino. Vamos cantar Sou Feliz com Jesus, 230. Jesus.